Bienvenidos a nuestra clase de español, la clase número 36, terceira série, ensino médio. Tudo bem com vocês? Então, olha só, já chegamos a 36 aulas aí aprendendo um com o outro a língua espanhola, sua cultura. Bacana isso, certo? Antes de nós iniciarmos efetivamente a nossa aula, aquele recadinho fundamental. Professor, como é mesmo que eu faço para validar a minha frequência lá no Classroom com o meu professor? Simples. Isso tem que tornar-se um hábito, não é? Clicar no link da atividade obrigatória, realiza a sua atividade e pronto. Já validou a sua frequência. ¿Ok? Entonces, a la clase de español. Pues, en la clase número 35, ¿qué trabajamos en la clase 35? Trabajamos elementos más culturales, incluso conocemos un poco más sobre Frida Kahlo, esa pintora mexicana, perfecto. Trabajamos algunos géneros textuales como autorretratos, basicamente aquilo que a Frida Kahlo pintou por toda a sua vida, biografia e, claro, pinturas. Perfeito? E os elementos de língua, o pretérito, as ações do passado. ¿Vale? Em la clase de hoje, la 36, mira que título muito interessante que temos. Érase uma vez. Olha que interessante essa expressãozinha. Quem conta um cuento aumenta um ponto. Já ouviram essa expressãozinha na língua portuguesa? Que trataremos en la clase de hoy? El cuento clásico, estos cuentos más antiguos, tradicionales, una historieta al final de la clase y cartel o carteles de cine, cinema, perfecto? Y trabajaremos también pretérito, pero no es el mismo pretérito de la clase anterior, es el pretérito perfecto simple o llamado indefinido, ¿vale? Pues bien, la primera reflexión de la clase de hoy, ¿qué tenemos aquí? De acordo com este cartel de cine, então pode observar, esses cartazes se assemelham muito aos banners, né, de divulgação, e aqui especificamente do cinema, el cine em espanhol. Que personagens tu esperas encontrar? Qual personagem deveria faltar ou não deveria faltar neste cine, né? Ou nesta película, neste filme aqui? Tu reconheces alguns dos personagens que estão neste cartel? A que se referem? Veja, se nós falamos em Érase uma vez, Quem conta um cuento, a qual texto, a qual narrativa aí da ficção se refere? Então, aquele tempinho para você fazer uma reflexão e observar os elementos que aparecem neste cartel de cine. Volvemos entonces. A partir de este cartel, ¿fue posible observar algunos elementos ya conocidos? Creo que sí. Entonces, bueno, es lo que tenemos aqui. Veja, o professor trouxe outras expressões para acrescentar ao repertório de língua de vocês, para se expressar por escrito, se expressar oralmente também. De las perguntas que teníamos aqui, não? Que personagens esperas encontrar? Qual personagem deveria ou não deveria faltar? Então, alguns elementos para opinar, para contestar, responder. Ah, espero encontrar este personagem, outro personagem. Creio que não deveria faltar este elemento, este outro personagem.
me parece que não haria falta, que não faria falta nenhuma determinado personagem. Ah, eu reconozco a este personagem feminino que aí está. Ah, penso que se refere ao cuento clássico de Caperucita Roja. Exatamente. A ver o que temos. É uma adaptação ao cinema. Então, sai das páginas dos livros ou da oralidade, que é assim que iniciaram os contos clássicos tradicionais, e ganha as pantalhas, as telas do cinema. La chica de la capa roja. Capa roja. Caperucita Roja. Olha os elementos que nós temos. Sim? E aqui uma informação importante. Tem cuidado com o lobo. Um personagem muito importante dentro deste cuento clássico, Caperucita Roja. Perfeito? Pois bem, seguimos então com um fragmento, ¿sí?, deste cuento clássico. A ver o que diz. Hace mucho tiempo, havia uma niña muito buena e muito bonita. Olha que o professor destacou aqui alguns elementos importantes deste tipo de narrativa. Hace mucho tiempo, olha o marcador temporal. Um dia sua abuela lhe regalou uma caperuça de terciopelo. Olha que interessante, né? Um gorro, uma capa de veludo, de color rojo, vermelho. De tanto lucir a caperuça, todo o mundo la chamava Caperucita Roja. Olha os elementos em destaque. Havia, chamava, que está na cor azul. Esse é o pretérito imperfeito que já tratamos também. Caperucita le dijo su madre, aí tienes unos pasteles, bolo, e uma botella de vinho, uma garrafa de vinho. Mañana, olha outro marcador de tempo, amanhã, llévaselos a tu abuela. Olha que pronome complemento que nós já trabalhamos. Llévaselos, que estes elementos, los pasteles e la botella de vinho a sua abuela. Perfeito? É um fragmento, ¿sí?, para que podamos aproveitar esta classe sobre cuentos clássicos. Aqui temos a referência, é uma adaptação de um livro, ¿sí?, com cuentos tradicionais de los hermanos Grimm, os irmãos Grimm, ¿sí? São dados como os autores de algumas narrativas clássicas. Perfeito? Pois bem, se estamos tratando de los gêneros textuales, justamente os gêneros textuales que são os que nos conduzem a nossa comunicação, seja a comunicação por escrito, a comunicação oral, então são esses textos que efetivam a nossa comunicação. Vamos aí tratar a lo largo de nossa classe, no decorrer da aula, estes elementos importantes do cuento, ¿sí? Então, possíveis definições para o cuento. É uma narração breve de ficção, ou seja, é ficção. E principalmente os personagens que aí estão são personagens de la ficción. Pode ser um relato, uma relação de um sucesso. Sucesso em espanhol, acontecimento. Perfeito? Cuento algumas possíveis características. Como é que esse texto, né, ele se comporta, ele se organiza textualmente? É um texto predominantemente narrativo, pero podemos ter a descrição, por exemplo, o perfil de los personagens. É organizado em párrafos, ¿os acordáis? Parágrafos. Discurso directo, indirecto, ¿sí? Muchas veces la voz del autor está en la narrativa. Las acciones pueden ser básicamente em pretérito, contando esses acontecimentos e fatos do passado. Marcadores temporales são muito importantes que conduzem a narrativa. E os temas basicamente são os de valores sociais. E aí se assemelha muito a uma moraleja. Moraleja? ¿Os acordáis de la classe sobre fábula? Então, basicamente, ao final de uma narrativa que é a fábula, tem uma moraleja, a moral da história. Então, muitos dos cuentos clássicos tradicionais eram utilizados para ensinar especialmente a los niños, às crianças. ¿Vale? Pois bem, então, a ver o que temos aqui sobre os elementos de língua. O pretérito indefinido, ou perfeito simple. E aqui alguns verbos para exemplificar. Uns exemplos aí sobre os verbos regulares, ¿sí? Por exemplo, o verbo hablar, um verbo que pertence à terminação em ar, ¿sí? Olha o que o professor destacou, a raiz, o radical do verbo, hab, e destacou em vermelho a terminação ar. Então, como é um verbo regular, lembram disso? Ele mantém a regularidade, ou seja, a raiz não é mudada, nós vamos trabalhar apenas com as terminações, que vão indicar este pretérito, que uma ação já ocorreu
E olha que interessante a definição que o professor traz. Que é o pretérito indefinido? É uma ação acabada em um tempo lejano. Lejano, lejos. Ah, lembra, professor? Longe? Isso, um tempo distante, sem nenhuma relação com o momento presente. Perfeito? Pois bem, então, conjugando este verbo em pretérito, o verbo hablar, eu hablé, tu hablaste, él, ella habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos, ellas e ustedes hablaram. Perfeito? Olha a terminação em ron. É diferente da terminação do presente, que termina em an. E sempre n al final, em la terceira persona. Perfeito? Pois bem, mira em português, por exemplo, o verbo falar. Eu falei, termina em i. Em espanhol, é como se nós eliminássemos o i do português e vamos acentuar. Lembra da aula de acentuação? Termina em vogal, uma palavra aguda, hablé. E olha aqui, ó, ele falou, ele cantou, eliminamos o u do português e em espanhol acentuamos que é uma palavra aguda. Perfeito? Um exemplo, o verbo comer, de la segunda conjugação, este infinitivo em er. Como é um verbo regular, mantemos a raiz dele. Eu comi, tu comiste, ele comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis e eles comieron. Olha a terminação, hieron. ¿Sí? E para exemplificar a terceira conjugação, os verbos que terminam em ir, o verbo vivir. ¿Os acordáis? O significado ou los significados? Viver e morar. Então, eu vivi, tu viviste, ele vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas e ustedes vivieron. Perfeito? Bien? Então, o professor vai dar aquele tempinho para vocês fazerem o registro, porque vamos utilizar isso todo a lo largo de nossa classe.
Então, volvemos. Olha como é importante as anotações. Agora, o que vamos a tratar aqui. Os acordáis quando hemos hecho aí, hicimos a leitura deste fragmento de Caperucita Roja? Os acordáis? Ali o professor chamou a atenção de um elemento fundamental, o marcador temporal. Então, que temos aqui? Uma ideia de uma linha do tempo, que seja uma linha imaginária, sim? Essa linha é importante para que nós tenhamos uma ideia de quais são os advérbios e expressões que indicam tempo. E são eles que vão marcar para nós se nós vamos utilizar o pretérito compuesto ou o pretérito indefinido, por exemplo, sim? E bueno, lo que temos como definição, marcadores temporales, advérbios e expressões de tempo que vão indicar o uso do indefinido em um tempo lejano, distante, sem nenhuma relação com o atual momento, o presente. Perfeito? Então, vamos nos posicionar nessa linha imaginária também. Hoy, ¿os acordáis? Hoje. Então, temos estes advérbios que indicam tempo. Hoy, mañana e passado mañana. Perfeito? Hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, vamos utilizar marcadores para o perfeito simples e os demais indicam futuro, que já trabalhamos aqui, sim, em nossas classes do futuro. A ideia que vamos aí utilizar para ações que ainda vão ocorrer, sim? E os marcadores, os advérbios, expressões que indicam e que acompanham o pretérito definido. Então, olha o ponto de referência nosso, é a palavra hoje. Então, se nós temos que falar de uma relação de ações que já acabaram, sem nenhuma relação com o presente, vamos olhar para trás o que já passou, o passado. Ayer, que mais? Anteayer. Então, ontem, antes de ontem, sim? E outras expressões correntes, por exemplo, anoche, que em espanhol significa a noite de ontem, sim? Que mais? Em 2019, quando nós utilizamos, por exemplo, a informação de um ano, uma data. Por exemplo, estamos em 2020, então eu vou narrar, relatar algo que aconteceu há um ano. Olha, nenhuma relação mais com o presente, sim? Semana passada, la semana passada fui, la semana passada eu viajé. Olha, nenhuma relação com o presente, já passou uma semana. El mês passado, el siglo, o século passado, hace tiempo, hace mucho tiempo. Então, temos muitas expressões que vão indicar e marcar essa temporalidade, sim? Então, aquele tempinho para vocês fazerem o registro desses marcadores temporales.
Volvemos entonces y seguimos con nuestra clase. Otra propuesta, una reflexión, la de número 2. Outro cartel de cine, pero se refiere a uma outra película, a um outro filme que também é adaptado com base a um cuento clássico, a um cuento tradicional. De acordo com este cartel, que personagens nós esperamos encontrar? ¿Sí? Que personagem não deveria faltar nesta película e neste cuento tradicional? Será que nós reconhecemos a este personagem que está interpretado por esta atriz? A que se refere? A qual cuento tradicional, cuento clássico se refere? Que pensais? Então, observe os elementos neste cartaz de cinema que pode conduzir tua reflexão. E já volvemos. Volvemos entonces a ver os mesmos elementos, mesmas expressões, vejam só possibilidades para conduzir a nossa resposta. ¿Sí? Espero encontrar este personagem, creio que não deveria faltar um lugar como um castilho, um castelo, me parece que não haria falta uma bruxa, ¿sí? Olha os elementos que vão aparecendo nas narrativas tradicionais. Reconozco, se refere a... ¿sí? Pienso que se refiere al cuento clásico Blancanieves. De hecho, ¿sí? La actriz interpretará, en esta adaptación al cine, el personaje Blancanieves de los cuentos tradicionales. Y mira un elemento importante, una manzana, ¿y qué dice? Una mala manzana. Aqui coloca o problema sobre a maçã, mas não sobre a maldade, né, da personagem. Esperrito, esperrito, como em português escutamos muito desde niños, desde crianças. Espelho, espelho meu. ¿Os acordáis dessa expressão? Pois aí está, ¿sí? E a leitura do fragmento deste cuento tradicional. E aqui você já consegue acompanhar aquela linha de raciocínio com o professor dos marcadores temporais que aqui aparecem também. Vamos à leitura? Hace tiempo, em um lugar muito lejano, havia um castilho que tinha torres de plata. Olha só, aquele imaginário de ficção. Me gustaría una hija con la piel blanca como la nieve. Suspirou a reina. E olha aí o que o professor deixou em destaque em vermelho e pretérito indefinido que já estamos aprendendo e reconhecendo, ¿sí? Meses depois, seu desejo foi cumprido. E ela, ou seja, a reina, ela teve uma ninha, uma bebê menina. Es mi deseo llamarle Blancanieves, dijo el rei, e vivieron felices para sempre. Olha uma expressão comum, muito corrente nos cuentos clássicos, não? E le llamo la atenção para o complemento. Es mi deseo llamarle a quem? Lembra da perguntinha do pronome complemento? Chamar a ella, a niña que nasceu, Blancanieves. Perfeito? É uma adaptação também de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sí? Seguimos entonces. Uso del pretérito, pero ahora algunos ejemplos de verbos irregulares. ¿Qué tenemos aquí? El verbo estar, el verbo tener e el verbo venir. Veja, nós temos vários outros verbos que são irregulares.
Aqui são alguns exemplos de los cambios, das mudanças desses verbos, sim? Olha o que acontece então aqui que o professor vai destacar para vocês. O verbo estar, o verbo tener e o verbo venir, nós construímos novas raízes, um novo radical, a formação de uma nova raiz para este verbo. Então, por isso que ele é um verbo irregular, ele sofre uma mudança, uma irregularidade, sim? E aí trabalharemos as mesmas terminações que observamos em los verbos regulares, sim? Por exemplo, o verbo estar, eu estuve, tu estuviste, ele estuvo. Ah, eu estive, nós estivemos. Utilizamos também em português, sim? O verbo tener, eu tuve, tu tuviste, ele tuvo. Ah, Maria tuvo que viajar, ela teve que viajar. O verbo venir, não? Eu vine, tu viniste, ele vino. Opa, professor, a palavra vino não apareceu lá no conto da Caperucita? Sim, mas ali ganhava o valor de substantivo. Llevar pasteles e uma botella de vinho, uma garrafa de vinho, substantivo. E aqui é o verbo venir em passado. Sim? A Maria não vino, ela não veio. Perfeito? Então o professor vai dar aquele tempinho para vocês fazerem o registro no caderno. Volvemos entonces, espero que tenham feito o registro. Algo mais aqui sobre as características de los cuentos tradicionais, de los cuentos clássicos, ¿sí? Possíveis lugares que aparecem nos cuentos. Por exemplo, um reino, um bosque, um castilho, como apareceu o cuento de Caperucita, o cuento de Blancanieves, o bosque, o castilho. Possíveis personagens que aparecem em estas narrativas tradicionais. Los héroes.
el príncipe, una princesa, un caballero que va a ayudar a una princesa. Los villanos, la bruja, ¿no? La madrastra mala, el lobo malo, ¿sí? Los mágicos, ¿no? Hada, el hada madrina, fada madrinha, duende, mago. Los objetos que podem aparecer nas narrativas, uma manzana, um sapatito de cristal como de la Cenicienta, a Cinderela, la calabaza, abóbora, la varita mágica e outros tantos elementos importantes, ¿sí? E aqui, outros 3 exemplos de verbos irregulares dentro deste pretérito indefinido. Ou seja, estes 3 verbos nos mostram as raízes novas, ¿sí? Então, para o verbo ser, para o verbo ir, é a mesma raiz. Eu fui, o verbo ser, eu fui um bom aluno, eu fui. Eu fui à Espanha, eu fui. Então veja o verbo ir, o verbo ser, ojo com isso. O verbo hacer, mira a nova raiz do verbo. Eu hice, tu hiciste isso. E olha mais uma mudança, uma irregularidade do verbo, sim? E o verbo decir, olha a nova raiz. Eu dije, tu dijiste, el rei dijo, la reina dijo, disse. Perfeito? Aquele tempinho para vocês fazerem o registro. Volvemos entonces a practicar el ejercicio número 3. Completar los espacios, ¿sí? Com as ações, ou seja, os verbos em pretérito indefinido. Então o professor colocou 2 fragmentos que pertencem a essas 2 narrativas que nós fizemos a leitura. Caperucita Roja e Blanca Nieves. Observe os verbos que estão dentro dos parênteses, outros elementos necessários, e façam essa conjugação, a flexão e essa reflexão sobre o uso do pretérito indefinido. Então, um tempinho para vocês fazerem.
Seguimos con la corrección. Entonces, el fragmento 1. La semana pasada, olha o marcador temporal, en medio del bosque, la niña se cruzó con el lobo. A pesar de las advertencias de su madre, no se asustó. ¿Quién? Ella no se asustó al ver al lobo. Y cuando el lobo, la saludó a ella, ¿no? La cumprimentou, ella le contestou al lobo, respondeu a ele com uma sonrisa, um sorriso, e foi à la casa de sua abuela. Olha o verbo ir, e foi à la casa. Fragmento 2. La madrastra envenenou, ela envenenou la manzana, a maçã, e se vestiu, olha a irregularidade do verbo vestir-se, troca o e do ves pelo i, se vestiu de campesina, camponesa. No temas, le dijo, né? Disse para ela, le dijo. Blancanieves no tuvo, ela não teve medo. Perfeito? Que bien. Seguimos. Algunos elementos más del cuento. Usos de indicadores de tiempo y lugar. Érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo. La situación final de los cuentos clásicos. Expresiones, y vivieron felices para siempre. E desde este dia, etc. ¿Sí? Entonces, vamos aqui al final de la clase com el quiz, el desafío. Tenemos una historieta del personaje Gaturro, de Nick, el argentino. ¿Cuál es la idea? Observar essa história em quadrinhos e responder as duas perguntas. La primera, ¿qué tiempo verbal tenemos aqui com os dois verbos? Disfrazaste e dejaste. E la segunda, estos personagens de la historieta de Gaturro pertencem, quais deles pertencem? Qual deles pertencem aos contos antigos tradicionais? Aquele tempinho para vocês analisarem. A la corrección entonces. 1. El tiempo verbal que predominó con los verbos disfrazar y dejar. Entonces la letra B es de pretérito indefinido, no es en imperfecto que já trabajamos em outro momento, ¿sí? Por ejemplo, dejaba, eso sí es imperfecto. 2. Letra A, Caperucita Roja y Blancanieves. ¿Por qué? Porque Frozen es un personaje más actual, contemporáneo de Disney. No pertenece a los cuentos clásicos, antiguos y tradicionales. ¿Perfecto? Pues bien, entonces en esta clase tratamos ahí de los cuentos clásicos, utilizamos unos carteles de cine para mejorar la comprensión, la historieta de Gaturro y trabajamos con el pretérito indefinido. ¿Perfecto? Entonces, espero que tenham aí gostado, tirem as dúvidas com seu professor, façam os exercícios. Muchísimas gracias e nos vemos.